Das ruínas de um povo em crise erguei uma voz que atravessou os séculos. Uma voz que anunciou esperança, quando tudo parecia perdido. Essa é a história de Isaías, o profeta que viu antes de todos a chegada do Messias. Hoje, no Além das Escrituras, vamos mergulhar nas mensagens mais profundas e misteriosas do livro de Isaías, explorando como suas palavras, escritas há mais de 2.700 anos, continuam a transformar vidas até hoje. Você já se perguntou como um homem pôde enxergar o futuro com tanta clareza? Como ele descreveu Jesus Cristo séculos antes de seu nascimento? Prepare-se, pois estamos prestes a desvendar os segredos de um dos maiores profetas de todos os tempos. Fique comigo até o final, porque a jornada de Isaías tem uma mensagem poderosa sobre o seu próprio chamado e o propósito que Deus tem para sua vida. Tudo começou em um momento de profunda crise em Judá. A nação estava se afastando de Deus, mergulhada na idolatria e na injustiça social. A fé parecia uma chama fraca, prestes a se apagar. Foi nesse cenário que Isaías, um homem da nobreza de Jerusalém, teve um encontro que mudaria não apenas o seu destino, mas a história da humanidade. No templo, ele teve uma visão avassaladora da santidade de Deus. Ele viu o Senhor assentado em um trono alto e sublime, e a fumaça da sua glória enchia todo o lugar. Diante de tal majestade, Isaías se sentiu impuro, perdido. Mas então, um anjo tocou seus lábios com uma brasa viva tirada do altar, purificando-o. E em meio à glória divina, ele ouviu a pergunta que ecoaria pela eternidade: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sem hesitar, com o coração transformado, Isaías respondeu com uma entrega total: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta não foi apenas uma aceitação, foi o início de uma missão árdua, que o colocaria diante de reis, nações, e o levaria a proclamar verdades que poucos queriam ouvir. A mensagem de Isaías era dupla, como uma moeda de dois lados: juízo e esperança. Por um lado, ele não poupava palavras para denunciar os pecados de seu povo. Com uma coragem impressionante, ele confrontava a hipocrisia religiosa, a corrupção dos líderes e a opressão dos pobres. Ele alertava que a desobediência traria consequências severas, como a invasão de nações inimigas e o exílio. Suas palavras eram como um martelo, quebrando as falsas seguranças e o orgulho de uma nação que se achava intocável. Mas por outro lado, e é aqui que sua mensagem se torna incrivelmente bela, Isaías nunca pregou um fim sem recomeço. Em meio às profecias de destruição, ele tecia fios de ouro da promessa divina. Ele falava de um Deus que, apesar da ira justa contra o pecado, era movido por um amor redentor. Ele anunciava que após o castigo viria a restauração. Isaías foi a ponte entre a disciplina e a graça, mostrando que o juízo de Deus não era para aniquilar, mas para purificar e trazer o seu povo de volta para si. E é no coração dessa mensagem de esperança que encontramos o tesouro mais precioso do livro de Isaías: as profecias sobre o Messias. Nenhum outro profeta do Antigo Testamento descreveu o Salvador vindouro com tantos detalhes e com tanta clareza. Séculos antes de Maria e José viajarem para Belém, Isaías já anunciava: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele não parou por aí. Isaías viu além do nascimento. Ele enxergou o ministério do Messias, ungido pelo Espírito, para pregar boas novas aos pobres e proclamar liberdade aos cativos. E de forma surpreendente, ele profetizou o sofrimento e o sacrifício do Salvador. No famoso capítulo 53, ele descreve o servo sofredor, que seria desprezado, rejeitado, ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. Ele viu a cruz antes mesmo que ela existisse, declarando a verdade central do Evangelho. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías não apenas previu, ele testemunhou o plano completo da redenção, pintando um retrato tão vívido de Jesus que seu livro é muitas vezes chamado de o Quinto Evangelho. Imagine viver em meio a ameaças de guerra, traições políticas e a certeza de um futuro cativeiro, e ainda assim manter uma fé inabalável. Essa era a realidade de Isaías. A sua força não vinha do otimismo humano, mas de uma profunda convicção no caráter e no poder de Deus. Ele sabia que, mesmo que a nação inteira fosse levada para o exílio, mesmo que tudo parecesse perdido, Deus sempre preservaria um remanescente, um pequeno grupo de fiéis, como um toco de árvore que brota de novo depois de ser cortado, que carregaria a chama da promessa e seria um instrumento para um novo começo. Essa ideia do remanescente é uma das mensagens mais poderosas de Isaías. É a certeza de que a escuridão nunca tem a palavra final. É a promessa de que, mesmo nas cinzas do fracasso e da desolação, Deus tem o poder de fazer brotar vida nova. Essa é a mesma esperança que nos sustenta hoje. Talvez você esteja enfrentando um deserto na sua vida. Talvez seus sonhos pareçam ter virado cinzas. A mensagem de Isaías para você é: não desista. Deus ainda tem um plano. Ele está trabalhando no invisível, e a sua fidelidade garantirá um novo começo. A história de Isaías, no fim das contas, nos ensina uma lição fundamental sobre a natureza da fé. Fé não é apenas acreditar no que vemos, é enxergar o invisível. É confiar na promessa antes que ela se cumpra. É ter a certeza, como Isaías teve, de que Deus está no controle da história, tecendo seus propósitos soberanos, mesmo através do caos e da dor. O chamado que Deus fez a Isaías no templo não foi um evento isolado no passado. De muitas maneiras, esse mesmo chamado ecoa até hoje em nossos corações, em um mundo cheio de ruído, confusão e desesperança. Deus continua procurando por vozes dispostas a proclamar a sua verdade e o seu amor. Ele está te perguntando hoje, assim como perguntou a Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Qual será a sua resposta? Que a coragem e a entrega de Isaías nos inspirem a dizer, sem reservas: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o Além das Escrituras. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem poderosa de Isaías falou ao seu coração, eu peço que você compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre esperança. E deixe aqui nos comentários o que a vida de Isaías te inspira a fazer hoje. Sua participação é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos. Um grande abraço e até a próxima.